Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de um tema de uma maneira mais tranquila, mais alegre, mas é porque estou colhendo os frutos de um trabalho, frutos de alguns trabalhos. Para contar sobre esses frutos dos trabalhos que nós estamos nos referindo aqui nesse vídeo, eu quero começar contando uma história para você. É uma história da tradição budista. A história diz o seguinte, que havia um monge que encontrou uma criança abandonada num determinado dia pela manhã, quando ele estava indo ao seu templo, ao seu local de meditação. Neste dia, neste momento que ele encontrou essa criança, ele acolheu essa criança, a criança estava faminta, procurou alimento e procurou cuidar da criança. Pouco depois, esse monge veio a saber que a mãe dessa criança, que viu que o monge havia adotado a criança, a mãe tinha acusado o monge de ser o pai da criança e que ele tinha mesmo a obrigação de cuidar. E ele, calado, vendo o sofrimento da criança e a necessidade da criança de ajuda, ele assumiu isso, sendo completamente atacado, injustiçado, duramente julgado pela comunidade. Mas o monge manteve seu caminho de prática e manteve o seu caminho de conduta, de cuidar daquela criança. Essa criança começou a se desenvolveu grande afeição pelo monge e se tornou um menino especialmente educado, de boas maneiras, muito querido pela comunidade, como o filho do monge. Depois de alguns anos, a mãe, vendo o resultado da criação, vendo quão belo era seu filho e quão bem educado estava, se arrependeu daquilo que havia feito. E então ela declara que quer o filho de volta. E ela é a mãe, que o monge nunca foi o pai e que aquela criança deveria voltar aos seus cuidados. E a força, de uma maneira muito dura para com o próprio filho e para com a própria relação que o filho tinha com o monge, ela toma a criança de volta e segue, tentando se tornar a mãe daquele menino tão bem tratado. E a cidade, que havia criticado o monge, que havia desconfiado do monge, teve que assumir de uma maneira interna, de uma maneira muito pessoal, essa sua tendência ao julgamento imediato, sem uma avaliação profunda das coisas. E é interessante isso, porque eu trago isso porque essa semana duas coisas aconteceram. Uma relacionada a um acontecimento muito antigo, de uma pessoa que, num momento de grande sofrimento e confusão, desenvolveu um comportamento em relação à minha pessoa muito agressivo, com calúnias, que isso chegou a parar até num processo judicial, uma coisa muito difícil, sabe? E a pessoa perdeu, porque o processo era baseado em mentiras, não havia nada que sustentasse aquela argumentação, era mais devido à confusão da pessoa. Mas anos depois, até anos depois desse processo, assim, eu recebo essa semana um texto dessa pessoa. Um texto de gratidão, por tudo que ela tinha aprendido, e não aquela gratidão
falsa, né? Do tipo, eu aprendo tudo com você pelo mau exemplo que você é, não é? Não era essa, não. Era um texto dizendo assim, que agora essa pessoa dava valor para as coisas que eu estava apresentando na época, que eu estava ensinando, que eu estava introduzindo e estava proporcionando, né? Então era um texto onde a pessoa faz uma reflexão e reverte toda a atitude que ela tinha de confusão e faz um profundo agradecimento, uma profunda gratidão, anos e anos depois. Eu já cheguei a receber mensagens de alguns alunos anos depois dizendo: Vitor, agora eu compreendo e quero te agradecer pela sua insistência e seu rigor na forma de ensino, na prática, na conduta, na ética dos ensinamentos, porque agora eu vejo a importância e o resultado disso. Então aí também mas não era o caso em questão, não foi um caso que aconteceu exatamente essa semana, o caso em questão. E o outro acontecimento foi também uma confusão, um desentendimento, né, de uma pessoa que quis assumir uma conduta mentirosa na área de negócios, e eu tive que me afastar e manter uma certa postura rígida no sentido da ética e da conduta em relação a ela. E essa pessoa quis, de todas as maneiras, tentava me prejudicar, né? Com calúnia, E aí ela tentou me prejudicar escrevendo para o meu professor, né? Falando: olha, o Vitor... Aí, como as pessoas não conhecem ou não vivem a relação profunda do yoga, a conexão professor-aluno, a vivência que existe entre uma verdadeira conexão de transmissão de ensinamento, elas não compreendem isso, né? Na hora que o professor recebeu uma crítica, ele imediatamente entrou em contato comigo e falou: me explica isso aqui. Eu expliquei ao professor e tal. Aí a beleza foi ver, e justamente um dos motivos da discussão era que eu estava defendendo pontos de vista do meu professor, né? Aí o que aconteceu, curiosamente, né, é que a crítica recebida do meu professor aumentou a afinidade da minha relação com o meu professor, né? A forma como o meu professor percebeu a história, veio me acolher, entendeu, né, todo o procedimento, né, de como eu seguia de maneira muito precisa os ensinamentos, a forma como ele percebe as coisas, aumentou por demais a confiança na nossa relação e a forma como ele passa a me defender a partir daí, né, e se colocar de maneira precisa no meu apoio. E a gente se sente bem, né, se sente acolhido por isso. Então, isso também já aconteceu algumas vezes quando o professor Hermógenes estava vivo. Situações de conflito, coisas complicadas, e aí ele quietinho procurava saber o que tinha acontecido e vinha no meu ouvido e falava: é isso aí. E a gente se aproximava ainda mais. Então a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é essa, assim: mantenha-se firme nos princípios, na retidão, nos valores, daquilo que você acredita, daquilo que é melhor para as pessoas, daquilo que é o caminho de ajuda, o caminho de desenvolvimento e transformação seu e das pessoas. Mantenha-se nesses princípios. Muitas pessoas vão te questionar. E quando você se manter firme nos princípios, ela até podem acusar você de egoísta, porque você está firme naquela posição. Mas se você lá no fundo trabalhou e compreendeu que você não está fazendo porque você
quer estar certo ou porque você quer alguma coisa pessoal. Pelo contrário, até nessas situações que eu acabei de citar, eu não tinha nada a ganhar, mas eu tinha os princípios a seguir. Então, se você se manter firme, mesmo sendo acusado, mesmo sendo processado, lá no final, você vai colher os frutos da sua ação correta. E eu quero que isso aconteça com você. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que você tenha essa convicção, essa certeza, essa tranquilidade, né, de quando você está seguindo um caminho do bem, quando você está seguindo um caminho de ajudar os outros, um caminho de acolher os outros. Tá bom? Fica aqui meu abraço, espero que você goste. Esse é um vídeo diferente dos outros, mas é um vídeo que tem uma mensagem verdadeira que eu espero que possa ajudar você na sua jornada. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.